Bom dia, pessoal. Eu sou o Manuel. Eu vou apresentar um estudo intitulado Acompanhamento das alterações pós-mortem no músculo do jacaré do Pantanal. Historicamente, o interesse pelo jacaré do Pantanal sempre esteve relacionado à exploração do couro. Entretanto, sua carne apresenta uma boa aparência e um sabor agradável, sendo então considerado uma opção de fonte proteica de origem animal. Com relação à qualidade dessa carne, a concentração de glicogênio do músculo no momento do abate tem uma grande influência nessas reações bioquímicas que vão ocorrer no período pós-mortem e inclui a glicólise, as quais vão determinar então a qualidade da carne para o consumo e o processamento. A quantidade do glicogênio muscular está relacionada com o pH do músculo, numa relação inversa com a quantidade de ácido lático que é formado. As características e as propriedades da carne, então, vão depender da velocidade com que vai ocorrer o declínio do pH nessas reações pós-mortem e também do valor com que ele vai se estabilizar. Outro ponto importante é o estresse pré-abate, que acarreta em uma degradação anormal do pH, o que já é comprovado na literatura em suínos. No caso dos suínos, o estresse ele gera uma diminuição brusca do pH e, como consequência, então, acaba desnaturando as proteínas musculares e também diminuindo a capacidade de retenção de água, além de visualmente alterar a cor normal da carne. Devido à importância, então, da qualidade da carne, o propósito do estudo foi acompanhar essas alterações metabólicas pós-abate no músculo do jacaré, através de medidas da concentração de glicogênio do músculo, do declínio do pH e observações histológicas ao longo do tempo de metabolização. Como metodologia, foram utilizados 5 jacarés machos com peso entre 16 a 20 quilos, foram abatidos com tiros de revólver na cabeça, entre os olhos. É um método bem violento, né? Entretanto, ele não provoca estresse pré-abate e também evita a mutilação. Foi tratado, então, higienizado todo o animal e, posteriormente, preparou-se então a carcaça constituída de tronco, cauda e membros. E, a partir do corte da cauda, então, separaram-se amostras em torno de 1 grama para as medidas da concentração do glicogênio, as quais foram retiradas em duplicatas do músculo dorsal ali da cauda, entre 30 a 60 minutos pós-abate. E, posteriormente, as amostras elas foram mantidas em resfriamento entre 3 a 6 graus. Então, seguindo na metodologia, as análises foram realizadas de 2 a 5 horas até que fosse completa a estabilidade do pH. Além disso, as dosagens do glicogênio foram determinadas utilizando o reagente de Antrona via espectrofotômetro a 620 nanômetros. As determinações do pH iniciaram imediatamente após o abate. Foram preparadas, então, duplicatas com 4, 5 gramas do músculo, trituradas e homogeneizadas, e, posteriormente, elas foram houve a leitura no pH. O estudo histológico, então, foram coletados fragmentos do músculo, onde foram processados pela técnica da inclusão em parafina, e, posteriormente, também submetidos ao teste de PAS para polissacarídeos. Ainda ocorreu o tratamento com a amilase salivar, onde as lâminas, depois de hidratadas, foram incubadas com a enzima, numa concentração de 1:1 em água destilada durante 30 minutos a 37 graus. E, por fim, ocorreu o teste de PAS depois de hidratados. Os cortes foram oxidados em ácido periódico a 5% durante 1 hora e, na sequência, então, foram submetidos ao reativo de Schiff. Como resultados, nós temos aqui na figura 1 um acompanhamento da glicogenólise ao longo do tempo nesse músculo dorsal do jacaré. Percebemos aqui no eixo Y, no lado esquerdo, que temos a concentração do glicogênio, né, a massa do glicogênio a cada 100 miligramas do músculo. Ainda no eixo Y, do lado direito, temos o pH, faixa de 4 a 7, e no eixo X, o tempo em horas pós-abate, uma vez em que o pH é representado pelas bolas pretas, né, ou fechadas, e o glicogênio pelas bolinhas abertas ou brancas. Percebemos que nas primeiras 20 horas houve uma queda brusca desse glicogênio, considerando 80% a 85% do total de massa que existia no músculo, no abate, e ainda até 48 horas houve mais uma diminuição, nem tanto acentuada, em torno das 45 horas, 50 horas, houve então a estagnação. Em relação ao pH, nós também percebemos que ele parte aqui
da faixa de 6,5, 6,7, e nas primeiras 15, 20 horas há uma diminuição até que a estabilidade seja alcançada ali entre 5,5 e 5,7. Então, percebemos que não é uma queda brusca, mas é uma queda considerável nessas primeiras 15, 20 horas. Isso ocorre porque, a partir do momento do abate, não há mais a circulação sanguínea, consequentemente, não há mais esse transporte de oxigênio. Dessa forma, o glicogênio ele passa a adotar uma via glicolítica alternativa, ao invés da via aeróbica, que é a preferencial, ele passa a fazer, então, adotar a glicólise. E a glicólise anaeróbica, né, ela gera como produto final o ATP e o ácido lático. Entretanto, esse ácido lático ele não consegue chegar mais no fígado para ser metabolizado, enfim, porque não há mais corrente sanguínea. Dessa forma, ele se acumula no músculo, causando essa diminuição de pH e também fazendo com que diminua essa concentração de glicogênio, corroborando, então, com o que a gente falou lá na introdução, que é uma relação inversa, né, do glicogênio e do pH frente ao ácido lático. Dando continuidade, a figura 2, ela traz o acompanhamento citoquímico da glicogenólise, onde nós percebemos os grânulos de glicogênio, desde o tempo zero, né, mesmo que em menor parte. Esses cortes não são do mesmo animal, os autores trazem no estudo que foi feito o mesmo método, entretanto, eles escolheram as melhores fotos, né, que demonstrasse da melhor forma aqui. Eu circulei para ficar melhor de observar que os grânulos eles estão mais na periferia da célula, que é um local onde ocorre uma liberação mais adequada, podemos dizer assim, do glicogênio. Além disso, a gente percebe que com o passar do tempo, as fibras musculares elas vão se afastando, até que aqui em 48 horas fica bem visível isso. Isso ocorre provavelmente devido ao resfriamento das amostras. Ainda na figura 3, nós temos o resultado da confirmação histoquímica, ou seja, foi o teste realizado com a amilase salivar, onde nós percebemos, onde o intuito era a constatação de que os grânulos de glicogênio mostrados aqui anteriormente, de fato, eram de glicogênio, porque eles poderiam ser glicoproteínas ou glicosaminoglicanos, que também vão reagir com teste de PAS, entretanto, eles não sumiriam se não fossem, né, glicogênio. Como a gente percebe que essas marcações citoquímicas, elas foram desaparecendo durante o tempo, nós percebemos, então, que, de fato, era glicogênio na avaliação histoquímica aqui. Como conclusões, então, a glicólise do músculo dorsal do jacaré demorou em torno de 36 a 48 horas, passando de um pH inicial na faixa do 6,6 para um pH praticamente estabilizado entre 5,5 e 5,7, em uma temperatura de resfriamento de 3 a 6 graus. E visualizou-se também a glicogenólise ao longo do tempo, através do desaparecimento desses grânulos de glicogênio com as marcações citoquímicas, mas a variação foi elevada. Então, gostaria de agradecer. Fico aberto a perguntas e dúvidas. Muito obrigado. E era isso.